Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. E nessa videoaula que eu estou com o site do Chave na Mão, que eu separei como para ilustrar aqui para vocês, a gente vai falar sobre tipologia. O mercado imobiliário, ele tem as suas frações, ele é subdividido em tipologias, apartamento, casas, terrenos. Então, eu trouxe aqui essa aula para explicar para vocês o que é tipologia. E vai começar a fazer um pouco mais de sentido na sua cabeça. Talvez você já conheça, mas não entende que apartamento, casas, terrenos, prédios, eles são considerados, na verdade, eles são entendidos no mercado imobiliário como tipologia. Quais são as tipologias de um condomínio que eles vão lançar? Só é apartamento, ou tem salas comerciais, ou tem lojas comerciais, e assim por diante, tá bom? Então, vem comigo para essa aula. Eu já estou com o site aberto aqui. Então, a tipologia, na parte residencial, a gente pode entender como, quais são apartamentos, aí seja ele 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, a tipologia é apartamento. Então, eu estou vendendo um prédio cuja tipologia toda do prédio são apartamentos à venda. Beleza? Aí que a gente vai para casas e sobrados. Na região de Niterói, a casa, quando a gente fala tipologia de casa, ela tem algumas ramificações. Então, em Niterói, tem as casas lineares, que é a casa de um andar só, que a gente chama de casa térreo, e tem as casas duplex, que são as casas de 2 andares. Tem até lugar que tem liberado pela legislação urbanística da cidade, que pode chegar até 3 andares, casa triplex. Então, as pessoas chamam de essas casas de 2 andares, chama de casa de sobrado. Então, se um cliente no telefone falar com você, ou um comprador, um vendedor, eu tenho eu tenho um sobrado para vender, ou um comprador, olha, eu estou buscando sobrado para comprar. Eu acho que assim, a palavra ela é muito pouco rica, né, de informação. Então, quando fala sobrado, é tipologia casa, dois andares, tá? 2 pavimentos. Então, é considerado como casa duplex ou casa triplex ou uma casa linear. Mas a tipologia é casa. Quando ele fala que casa de sobrado, porque são casas de mais pavimentos para cima, tá bom? Casa em condomínio. Então, gente, existe casa em rua normal e casa em condomínio. Você está vendo que ela já tem as suas subdivisões. Então, você que está captando um imóvel, vocês precisam ter muita atenção nisso, tá? Você que está captando o imóvel, se esse imóvel ele está localizado dentro de condomínio, então a tipologia é casa, mas geograficamente ela está localizada dentro de condomínio. Porque hoje em dia, a gente sabe que a gente vive num estado com alto índice de violência. Então, as pessoas que têm condição, ela, ao invés de morar em casas e ruas, elas preferem morar em casas dentro de condomínio por uma questão de segurança, dentre outros fatores. Então, se você vai cadastrar um imóvel na sua imobiliária para vender, você precisa entender que, se esse imóvel estiver dentro de condomínio, é muito importante que você verifique o nome do condomínio, o valor do condomínio e que você coloque ali que é casa em condomínio, porque o cliente, quando for lá na internet buscar imóvel, tipo de casa, e que ele queira dentro de condomínio, ele vai dar um Google e vai colocar casa dentro de condomínio. Então, se a sua informação não estiver dentro do seu anúncio, o seu anúncio não vai ser ofertado para esse cliente, tá bom? Então, outra tipologia, Kitnet Studio, não vou entrar nesse mérito de entender um pouco mais cada tipologia, porque isso aí fica para uma outra aula. Eu quero mostrar para você os tipos de tipologia que existe, tá bom? Apartamento, casas, beleza? Casas dentro de condomínio, kitnet, estúdios, flat, porque eles têm as suas variedades, tá? Loft, cobertura, que está dentro do grupo de apartamento. Tá bom? Então, eu tenho um prédio que eu vou lançar. Quais são as tipologias? Apartamentos e coberturas, tá? Cobertura também é uma tipologia. Sítios, chácaras, terrenos e lotes e terrenos em condomínio. Então vamos lá, gente. De novo, a mesma tipologia de casa que é fracionada para casa em condomínio, por uma questão de segurança, mais valorizado, existe o terreno também. Terreno em rua normal, tá? Em bairro residencial, mas nós também temos terreno dentro de condomínio, que é muito mais valorizado.
De novo, por N fatores que agregam a valorização nesse produto, tá bom? Então, residencial, o básico de tipologia de imóveis são essas que eu te falei. Agora, vindo para a parte comercial, que em Niterói que a gente trabalha, tem vários prédios comerciais, tem lojas, ruas principais que existe loja e etc. Então, conhecendo um pouco das tipologias comerciais, a gente tem a sala comercial, a gente tem a casa comercial. Gente, a sala comercial, ela está localizada em prédios comerciais, tá bom? Casa comercial são aquelas casas que elas estão na beira de rua, mas essas ruas elas são consideradas como ruas comerciais. Existe legislação que libera que casas naquela rua ali possam ser comércios, podem ser empresa, podem ser vários outros tipos de ações, né, de movimentações comerciais ali. Então, casa comercial, beleza? Ponto comercial. O que é um ponto comercial, gente? Geralmente a gente utiliza muito isso na parte de locação. Então, vamos supor que você montou, você tem aí, vamos pegar aqui, vou pegar um exemplo, ó. Você quer montar um salão de beleza. Aí você alugou uma loja na principal, tá? E aí você montou um salão de beleza. Aí você ficou lá 3, 4, 5 anos. E aí você resolveu ir para um local ainda melhor, porque a sua empresa deu certo. Só que você, nesse tempo que você ficou ali, você fez um ponto. As pessoas sabem que naquele local, naquela rua, naquele número ou ali próximo, existe um salão de beleza que já está há mais de 5 anos ali. Você segmentou uma operação dentro desse ponto. Então, a gente chama de ponto comercial. Então, quando você estiver prestes a finalizar o contrato de locação para você ir para outro lugar, você pode vender esse ponto, porque a pessoa, quando for comprar esse ponto seu, ela automaticamente vai agregar essa operação sua em contato com o proprietário do imóvel para fazer um novo contrato de locação. Eles se comunicam, entendeu? Ninguém vai comprar o seu ponto comercial sem estar já em contato com o proprietário do imóvel e fazer o contrato novamente de 3, de 5 anos que você fizer, tá bom? Mas isso é ponto comercial. Galpão e depósito. A gente que é de Niterói aqui, aquela parte ali de Neves, de São Gonçalo, ali de Barretos, tem muito galpão ali que as pessoas vendem ou alugam. Terreno comercial é a mesma coisa do que casa comercial. Em ruas principais, você tem um terreno lá grande na rua principal, você pode alugar esse terreno, até mesmo vender. Só que essa tipologia não é terreno normal, não é terreno dentro de condomínio, é um terreno comercial. O imóvel, gente, ele tem a sua valorização de acordo com o que pode ser feito nele. Se eu tenho hoje um terreno dentro de comunidade, eu tenho preço de X. Ou próximo à comunidade, eu tenho preço de X. Agora, se eu tenho ele mais próximo à praia, ele tem a sua valorização. Por quê? Ele é mais próximo de praia. Então, são fatores, tá, que agregam a valorização desse terreno. Beleza? Prédio, como é um prédio todo completo, a gente está falando de comercial, então a gente não está falando de salas comerciais. Óbvio que salas comerciais, loja, elas podem compor esse prédio, mas aqui a tipologia entende-se como um prédio todo, independente das coisas que tem lá dentro, tá bom? Então, prédio completo também é considerado como uma tipologia. Garagem, tá? Existe muito tipos de garagem e que as pessoas não têm essa... Na verdade, existem essas demandas, mas não é muito usual a gente comercializar isso. Por exemplo, você comprou um apartamento e você tem a sua vaga, mas o seu vizinho não tem vaga, mas você está vendo que tem vaga sobrando ali. Isso lá atrás, na conversão do condomínio, ficaram 10 vagas para a construtora. Então, os apartamentos que não tinha vaga, se quisesse, poderia comprar com a construtora, só que não comprou. Então, vamos supor, você mora num apartamento que você tem uma vaga nesse condomínio. Aí você quer comprar mais uma vaga, e você descobriu que existem vagas ali que são vendidas. Você pode ir lá comprar essa vaga. Você vai fazer escritura, registro, ITBI, tá? Dessa fração ali de vaga. Então, vagas de garagem dentro de condomínio, elas são consideradas como tipologia, tá bom? E fazenda, né? Para quem gosta de roça, quem gosta aí da parte rural, do ambiente rural, também fazenda é considerado como tipologia, tá bom? Então, eu expliquei vocês um pouco sobre tipologia residencial e também expliquei sobre tipologia comercial, tá bom? Então, vamos embora, até a próxima aula.